Ou seja, a inflação que é produzida no dólar é uma forma de financiar o governo americano. Perfeito. Estamos de acordo. Dilema de Triffin, não é isso? A questão é financiar para quê? Financiar para controlar o mundo. Esta é a razão, não é? Se nós tirarmos o financiamento aos Estados Unidos, de eles controlarem os oceanos, deixa de haver comércio mundial, ou seja, isto parte-se tudo. Ou seja, é como se fosse o fim do mundo. Mas já tá tendo um processo de desglobalização Está. desde 90, tipo assim, em 20 anos ele só tá se acelerando. Inclusive impressoras 3D. Não, eu acho que não. Eu acho que até 2018... Teve um pico de volume e depois vem caindo. É isso. Estabilizou em 2018 e agora... É isso. O volume de comércio internacional, tudo tende a diminuir. Com impressoras 3D e tudo mais. Claro, produz deflação, não é? A tecnologia que nós estamos a melhorar está sempre a produzir deflação, que não aparece como deflação, porque os governos cada vez se apropriam mais recursos, não é? E teve... A China promoveu um dumping mundial nos últimos 20 anos. Sem dúvida. Por que metade do crescimento do mundo foi um país só durante 20 anos? Eles fizeram o que o Japão fez década de 60, 70 e 90. Yes. E pelo mesmo motivo que o Japão nunca mais cresceu de verdade anos seguidos depois de 98. E hoje, em termos reais, tem menos riqueza do que tinha em 1998. Sim. Acho que nos próximos 20, 30 anos a China nunca mais vai crescer em termos reais. Mas eu também acho, olho para o Japão e digo assim, eles já têm um nível de vida tão elevado, como é que podem crescer mais? Também sempre achei essa cena, não é? Ou seja, quer dizer, os americanos têm um nível de vida e uma capacidade de consumo mais elevada, não é? A Califórnia tem mais riqueza que o Japão. Exatamente. E tem muito menos população e um monte de mendigo na rua, não é isso? É. Não, não. Ou seja, onde existe mais recurso e mais capacidade de poder de compra é na América, indiscutivelmente. Ou seja, nós podemos olhar para os números, mas nota-se que aqui as coisas, ganha-se muito dinheiro para o preço das coisas, não é? Esse diferencial. E mesmo a carga tributária é muito mais baixa que quase todos os países do planeta Terra, não é? E tem a questão que você mencionou do dilema de Triffin. Como o mundo inteiro quer investir aqui, a moeda daqui fica artificialmente forte. E os ativos estão todos aqui. Porque uma pessoa, por exemplo, muita gente, repare nisto, Renato, a ver se concorda com isto. Muita gente diz, os Estados Unidos devem 37 trilhões. Já vieste este país? Porque este país é absolutamente incrível. Ou seja, o que eles têm, as empresas que têm, a infraestrutura que têm, a capital humano que têm aqui. Ou seja, a infraestrutura, bicho. Quantas usinas atômicas tem aqui? Os caras não constroem usina atômica há 20 anos e ninguém chega nem perto, não é isso? E a geografia também é absolutamente incrível do país e também deve ser uma das razões mais importantes do seu sucesso. Mas a questão é, apesar de eu, com a minha mente libertária, adorar que o Bitcoin fosse moeda de reserva mundial e também adorava que isto tirava poder dos governos, por exemplo, fazerem guerra, tirava problema, não é? Outras situações, mas eu compreendo que é preciso haver um big boy que controla o planeta Terra, senão ele não funciona. Ou assumimos que nos vamos compartimentalizar e vamos dividir em regiões, como já foi assim. Antigamente seria assim. Só que se tem que gastar, cada país terá que gastar muito mais em segurança, porque cada país terá, não é? Vamos imaginar, o modelo económico da Alemanha era baseado na energia barata que vinha da Rússia, que já acabou, nas exportações para a China, que já acabou. Eu vim da China traumatizado. Eu vi carros de 20 mil euros, que era o mesmo que um carro europeu de 70 mil. De marca que você nunca ouviu falar aqui, né? Eu vi por umas 50 marcas, eles dizem que têm 300 marcas. Mas nós estamos a falar de uma qualidade... Mas isso é subsidiado, isso é fruto de subsídio. Todos esses carros, isso é dumping. É isso. Não é. Não é, Renato. Não tem subsídio. Esses carros da Tesla aqui não tem subsídio. O cara compra um Tesla, tem subsídio municipal, tem subsídio. Estadual, federal. Mas, tipo assim, metade do carro é subsídio, não é isso? Mas na China, eu olhei para os carros e existem fábricas espalhadas por toda a China que produzem os componentes que são utilizados por todos os montadores. Aquilo é um sistema super eficiente. Sim, é super eficiente, mas ele também é centralizado e também é baseado em determinação artificial de tabelamento de preço. Inclusive, quem mais matou cristão na história também foi o campeão de tabelamento de preços, não é isso? O Édito Máximo lá foi do imperador romano que mais matou cristãos, não é isso? Então, é isso, são coisas satânicas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e negócio de tabelamento de preço é mentira, não é isso? A Fiat... Por acaso é mentira. A Fiat... Como? É mentira, sim, senhor. A Fiat... Então, o preço tem que ser livre, senão não é verdadeiro. É isso. Tem dois canais, inclusive, que se quem estiver assistindo aí puder dar uma olhada, Chris Chappell, tem America Uncovered Inside Essential e China Insights. Eles mostram detalhadamente como essas indústrias é guanxi, é peixada, é baseado em subsídio. Não, mas é baseado em subsídio para a exportação. Eu estou a falar para o mercado interno. Ou seja, a exportação
É pesadamente... É subsidiada. Ou seja, já há muitos anos que a China diz exportas, eu devolvo-te dinheiro por trás. E o trem de alta velocidade lá, você acha que algum dia vai dar lucro? Nunca. Então, as obras lá de infraestrutura que os caras fizeram, porra, elefantes brancos, os caras fizeram pirâmides, né? Mas é incrível e funciona. Sim, funciona, mas vai ter um custo e eles vão ter que pagar esse custo eternamente. E eles já são um país com a idade média maior do que o do Brasil, maior do que os Estados Unidos. Sim, sim. E vão começar a envelhecer como o Japão envelheceu. Mais rápido, inclusive, que a fecundidade lá ainda é mais baixa que a do Japão, não é isso? Renato, Sim. eu também acredito na sua... Eu já percebi qual é a sua visão da China, eu também partilho. E por isso é que eu vou lá todos os Eu anos. nunca iria lá. Eu nunca iria lá, porque só que eu já falei já seria o suficiente pra eles matarem no quartinho. Olha, ali. Eu já falei isso e não me Sim. aconteceu nada. Você falou que tinha, como é que chama? Feira de órgãos em Xinjiang? Não, isso tinha não. 5 milhões de pessoas no campo de concentração de Xinjiang, não é isso? Isso não falei. Eu falei na questão económica. Mas a questão é... Você lembra que na sua infância cabelo valia dinheiro? Não. Pois é, na Bahia se vendia cabelo. Por que nunca não vende mais cabelo? O valor do cabelo nominal caiu dezenas de vezes, porque os caras estão tirando o cabelo dos escravos de Xinjiang no mundo inteiro. Não sei, isso não sei. Pois é, teria que China estudar. Censored de... Como é que chama? O Chris Chappell lá conta por direitinho exemplo, isso. Mas, por exemplo, eu sei que existe lá uma zona que os ocidentais não podem ir, não é? Sempre houve isso, desde o século XV, XVI, né? Não sei desde quando. Sei que oficialmente eu queria ir a um determinado local passar de jeep e de 4x4 e há ali uma região que não se pode passar, que é a região onde se diz que teoricamente existem essas coisas, não é? Eu ainda não sei porque não investiguei o suficiente. Eu interessei-me mais pelo componente económico da China e essa problemática, você falava, por exemplo, da idade e da motivação. Eu, nesta vez na China, estive a falar com muitas pessoas e perguntava-lhes que cada vez as pessoas têm mais formação e cada vez a juventude é mais parecida com o mundo ocidental. Em termos de comunicação, antes era muito difícil uma pessoa comunicar com os velhotes, não é? Ou seja, um chinês de 70 anos, eu quase que nem consigo falar a mesma língua com ele. É mais por gestos e merdas assim. Mesmo que uma pessoa fale e que haja um tradutor, não funciona. Depende do nível também, né? Se Claro o cara... que depende do nível. Estou a generalizar. Mas repare nisto. Mas o que eu estou a dizer é, desta vez eu tive a oportunidade, não é? De falar com miúdos de 23, 24 anos que estudaram na Europa e aprendi muitas coisas novas. Aprendi, por exemplo, que se você tiver um ordenado de 1000 euros, a sua reforma vai ser de 300 euros apenas. Que traz muita mais sustentabilidade a um sistema económico de apoio aos reformados. Também aprendi que isso origina, através da motivação, que eles têm que trabalhar muito no princípio da sua vida, porque eles formam-se, as mulheres formam-se a partir dos 55 e os homens a partir dos 60, que vai mudar, que não vai ser mantido, que é impossível matematicamente, eles vão mudar. Pode isso. não ser possível, porque repara, se tiver que pagar apenas 30% da reforma e as pessoas já tiverem as suas poupanças, as suas coisas, a sua infraestrutura, não sei, eu tinha que fazer contas e são contas complicadas. O que eu digo é um país que tem o problema da centralização, Sim. que eu critico muito, porque se escolher o caminho errado e se for um caminho errado a longo prazo, é muito pior do que ser um caminho errado a curto prazo. Ou seja, quanto mais se desloca para o sítio errado, pior fica. Portanto, eu acredito que a centralização tem os seus problemas, mas o modelo económico utilizado pela China funcionou para a melhoria da comunidade, da melhoria da qualidade da população. Inclusive da população portuguesa e brasileira, que teve acesso a porra toda do barata. planeta Terra. Foi uma coisa brutalmente desinflacionário. E repare, eu acredito que neste momento devem existir uns 400, 500 milhões de chineses que vivem melhor que os brasileiros. Atenção. Com certeza, que o brasileiro médio. Isso. Que o brasileiro médio. E vivem melhor que o português médio. Porra, Shenzhen, Hong Kong, puta que pariu, Não, bicho. cidades que eu nem sei o nome, com 2 ou 3 milhões e com uma infraestrutura impressionante. Foi o que eu lhe falei lá que a gente tava batendo papo. Tipo assim, as cidades brasileiras grandes não tem comparação com as cidades Não, a cidade que eu nasci. A minha cidade tem 3 milhões de habitantes. Ela não tá nem entre as 5 maiores do Brasil. Ela seria a segunda maior cidade da Europa, não é isso? Exato. Na China não estaria nem entre 100, não é isso? Mas, por exemplo, nós olhamos para a infraestrutura do Brasil, é uma anedota à beira da China. É uma coisa... Eu digo-lhe, eu olho para o que a China fez e com todas as críticas que eu tenho ao sistema político utilizado, não é? Que eu não sou propriamente, digamos, comunista, mas aquilo em termos de desenvolvimento económico funcionou. O que a União Soviética fez foi um milagre? A União Soviética saiu de um país eminentemente agrário para ter bomba atômica em 20 anos, não é isso? Sim. E mandar a gente pro espaço em 30. Isso foi um milagre ou não foi? Eles mandaram gente e mandaram satélite antes dos Estados Unidos ou não? Mas passava muita gente de fome ainda. Isso. Ou seja, mas na é China, eu sei que ainda existe. Eu sei que ainda não tiraram da pobreza todas as pessoas. Mas
olhando para o que já fizeram, mesmo saindo da propaganda das cidades principais, que são incríveis e é muito para fazer barulho, mas entrando na parte, digamos, até dos campos e onde existem vilas e aldeias, eu não posso dizer que a China não é já um dos países mais envolvidos do planeta Terra. Miguel, o negócio é o seguinte: durante mais de 90% da história da humanidade, da história escrita dos últimos 10 mil anos, os países mais ricos do mundo eram a Índia e a China, não é isso? Isso por acaso não sei, mas você No Império Romano já tinha 4 vezes mais gente na Índia e na China do que no Império Romano. Que no auge não deu 40 milhões de pessoas, não é isso? Não sei, É isso. eu não sei. É isso. Sempre teve muita gente na Índia e na China. Sempre Esse deu. é o normal da história da humanidade. É a Índia e a China se alternarem entre o lugar que tem mais gente e que tem mais riqueza, não é isso? Okay. Como é que um país como Portugal vai disputar riqueza com um país que tem 1,5 bilhões de habitantes, não é isso? É impossível. Não. Hein? Isso é impossível, não é isso? Agora, você tem que ver. Mas, por exemplo, se for per capita é possível. Olha para a Suíça, olha para os países Pois é, nórdicos. Portugal, per capita, dá uma surra na China, não é isso? Já não está muito longe, cuidado. Já esteve mais longe. Ou seja, Portugal per capita deve ter um PP de 40 mil e a China deve estar já para 24. E estamos a falar de muita gente ainda pobre. Ou seja, o trabalho e a motivação produz um milagre económico nos países. Mas nesse caso, E os- não foi e só e os isso. chineses têm motivação e trabalham. Ó, por exemplo, o Brasil cresceu esse ano 3,5%. Com um governo com corrupção sem precedentes. Você viu o que aconteceu no Brasil recentemente? Que o cara tirou o X do ar, se irritou com o Elon Musk, inclusive puniu outra empresa só porque o cara era sócio. O Starlink não tira um centavo do Brasil. O Brasil tá num colapso de instituições. Mas, Renato, mas diga uma coisa. mas Cresceu, mas a qualidade de vida da população melhorou? Melhorou porque aumentou o gasto público. Aí, quando aumenta o gasto público, você tem uma melhora de curto Mas está a prazo. sacrificar Você está a sacrificar o longo prazo. futuro. Exato. Isso, o que a China fez foi exatamente isso com a política do filho único. A China, nos últimos 20 anos, Isso. passou por um negócio que eles chamam de dividendo demográfico. Nunca houve na história da China, em 10 mil anos, tantos adultos para tão poucos velhos e jovens. Isso. Isso gera uma explosão de produtividade. Mas eu, por exemplo, nas fábricas que eu visitei, estavam completamente focados na automatização. Abortar Ou seja, a será menina. que eles já não sabem que vai Sim, haver eles vão tentar. Como Certo. o Japão está tentando robotizar há 30 anos e nem por isso não consegue crescimento nenhum, né? Mas será que não será possível agora? Não sei. Por Eles estão causa tentando. por causa do AI, por causa do... Não é? O Japão também está tentando. O Japão está automatizando Mas aí não desde havia- que a gente mas nasceu, não né? havia, mas não havia tecnologia, não é? Agora já... Isto pode ser uma revolução, não é? Não, eu acredito que eles podem ter ganhos marginais, mas o nível de crescimento que a China teve nos últimos 20 anos não vai ser nem um décimo nos próximos, né? Ok, isso também estamos de acordo. Não é? E o gasto público lá tendência a aumentar exponencial. Mas também, se tivesse o mesmo, em 6 anos dobrava o PIB. Pois Ou é. seja, não É isso. também é demais, não é? E uma criança não custa pro Estado 1/20 do que custa um velho, não é isso? Criança não recebe aposentadoria. Criança não tem negócio de como é que chama? Remédio de diabetes, pressão Isso, alta. Isso. Tem custo muito inferior.